Chegamos na hora de falar sobre os exames laboratoriais dentro da reumatologia. Então, na hora que o seu paciente chega na clínica de fisioterapia, ele vai trazer uma série de exames, tanto de imagem, laboratoriais e alguns até eletrofisiológicos. Mas nessa aula é importante a gente falar sobre exames laboratoriais, porque especificamente dentro da reumatologia existe uma série de exames, tanto os sanguíneos quanto os eletrofisiológicos, que os reumatologistas sempre pedem e que nós precisamos saber qual o sentido daquele exame para aquele paciente, tá? Então nós vamos passear por aqueles que são os mais importantes. E caso haja dúvidas sobre um ou outro, existe um material que está no livro, tá indicado até aqui na descrição exatamente o capítulo, que são sobre os exames laboratoriais de uma forma muito mais extensa. Mas agora nós vamos listar aqui na aula os mais importantes. E o primeiro que nós vamos parar são sobre os exames de fase aguda. O que significa que a gente precisa entender se eles estão realmente na fase inflamatória ou não. E o mais importante deles é o VHS, velocidade de hemossedimentação. Ele estará aumentado em processos inflamatórios crônicos e a gente vai ver isso através do laudo, quando vier, demonstrando que ele está com um tempo exacerbado. E além dele também, nós vamos ter a proteína C reativa, que ela é super sensível a processos inflamatórios. Então, sempre vai ser solicitado o VHS e o PCR juntos, para ver se há atividades inflamatórias acontecendo ali. E eles são altamente inespecíficos. Pode ser até em pessoas saudáveis, eu posso encontrar um pouco de alteração nos dois aí. Basta você fazer um exame físico vigoroso aí, que vai encontrar alteração. Então, eles só são o primeiro tipo de exame para ver se tem alguma alteração. Se tiver, outros serão solicitados, tá bom? Então, eles mostram, de fato, atividades inflamatórias típicos de quadro agudo, mas útil para acompanhar a doença, para saber se a doença está em remissão ou entrou em uma nova crise. Entrando em crise, esses dois valores estarão altíssimos e, como são extremamente baratos, vale super a pena utilizar eles para acompanhar. Agora, nós vamos sair daqueles que são inespecíficos para os que são exames imunológicos bem específicos, tá certo? Então, o primeiro que nós vamos falar é o fator reumatoide, presente em 70% dos pacientes com artrite reumatoide e também em várias outras doenças reumatológicas. Havia essa ideia de que ele era condição básica para se diagnosticar com a artrite reumatoide e, de fato, não tem nada a ver, não, tá? Mas existe uma porcentagem relativamente alta dos pacientes que têm a artrite reumatoide. E o que é o fator reumatoide? Ela é uma imunoglobulina produzida pelos linfócitos T e B, que eles juntos produzem essa imunoglobulina que ativa e desencadeia uma série de processos inflamatórios aí. Enquanto ele estiver presente e alto, significa que a atividade inflamatória nas doenças reumatológicas estarão extremamente elevados. Além do fator reumatoide, nós temos também os anticorpos antinucleares, tá? Que é o ANA. Eles servem para a triagem do lúpus, esclerodermia, miosite, síndrome de Sjögren, dentre outros, mas esses são os mais importantes. Mas ele é muito interessante para dizer que se ele deu negativo, a probabilidade é que essas doenças realmente não tenham. Muito mais o valor preditivo negativo dele, que é o mais importante. Além desse daí, nós vamos ter agora o anti-DNA, que é o anti-dsDNA, que significa DNA de cadeia dupla. Ele é muito específico para o lúpus, e se estiver presente, a gente já fica com a pulga atrás da orelha aí, que, nossa, realmente esse daí pode ser lúpus. E ele vai estar muito mais acentuado em casos de nefrite lúpica, ou seja, quando já houver uma indicação de acometimento sistêmico, pegando o comprometimento renal. Então é um quadro bem avançado, tá? Nós temos aqui o anti-SM, que também é específico para o lúpus. Embora ele seja pouco específico, ele significa que também é mais uma medida de imunoglobulina, que está sendo específico para avaliar o lúpus aí. Nós temos o anti-RO e o anti-RA, que também tem uma relação com o lúpus, mas com o lúpus em casos neonatais, quando a mãe possui indicativo, e aí se avalia se houve uma transmissão, houve alguma correlação na questão neonatal. Tá? E a síndrome de Sjögren também. Esses são bem comuns para o lúpus. Agora nós temos aqui o anti-CCP. O anti-CCP, gente, é o antipeptídeo citrulinado cíclico. Nossa, que nome complicado, hein? Mas o anti-CCP, se aparecer, ele vai ser muito comum na artrite reumatoide, indicando que provavelmente esse paciente tem artrite reumatoide.
E a gente vai ficar atento. Vai pedir o fator reumatoide e vai pedir o anti-CCP, tá certo? Se os dois vierem positivos, a chance é altíssima de ter o paciente estar com artrite reumatoide, tá? Vamos sair dos imunológicos específicos, assim, de condições bem claras para a gente. Vamos agora para os exames complementares ainda laboratoriais, que é o teste de C3 e C4, que é o sistema imunológico complementar C3 e C4. Eles, quando estão reduzidos, eles estarão realmente sugerindo que há uma presença de atividade reumatológica aí. Provavelmente lúpus. Então, é baixa da atividade C3 e C4, provavelmente a gente vai ter aí uma questão de lúpus, provavelmente muito claro para a gente. Outro tipo de exames complementares que se pede são as crioglobulinas. E essas crioglobulinas estarão presentes em alterações vasculares sistêmicas, que são as vasculites, tá? E caso encontre-se presença de crioglobulinas em um número importante, a gente já pensa logo nas vasculites aí, certo? Agora, exames outros que podem vir juntos é o próprio hemograma, que a gente precisa entender como é que está o nível de atividade das hemácias no nosso paciente, porque ele pode apresentar níveis de anemia importantes e a gente precisa acompanhar. E aí a gente vai precisar entender se isso está afetando a atividade do paciente, a disposição, aumentando a fadiga dele. E caso esteja afetando, você identificar, talvez seja interessante fazer um encaminhamento para o médico, tá certo? Então vamos lá, gente, vamos entender esses grupos aqui, que eles são realmente os mais importantes, e vamos agora para um caso bem breve de um paciente. Então imagine agora um paciente jovem com dor articular, febre e manchas pelo corpo. E aí nessas manchas pelo corpo foi solicitado VHS e PCR. Os dois de cara deram altíssimos aí. Quando a gente fala que ele já trouxe isso daí altíssimo, não significa que tem doença reumatológica, mas significa que tem alguma alteração. Então a gente pode continuar fazendo a avaliação clínica para ver se descobre mais algum sinal. E aí você observou que ele tem todas as características lá do lúpus. Aí disse, opa, tem provavelmente aqui sintomas de lúpus. Qual exame eu vou pedir? Você já viu alguns aqui comigo. Você provavelmente vai pedir o ANA, tá? E o anti-dsDNA. Para quê? Para investigar se de fato tem a ver ali com lúpus ou não. E aí você já começa a ver que se for caminhando, confirmando, você já vai direcionando para o lúpus, tá certo? Então, galera, esses são os principais exames. Se você quiser eles mais detalhados, ele está aqui abaixo, e aí você já baixa, já dá logo uma lida nisso daí e já aprende um pouco sobre isso, tá certo? Mas resumindo aqui a nossa aula, a gente já entendeu que os exames laboratoriais eles são complementares e jamais substituem a avaliação clínica, eles ajudam a monitorar e acompanhar o paciente, ele nos ajuda a direcionar a suspeita clínica para ter uma certeza maior, já que o grande diagnóstico ele é sempre diferencial e toda hipótese precisa ser ajudada aí com alguma pista que a gente puder dar, exame laboratório é ótimo para isso, e entender que o fisioterapeuta não deve ficar alheio de jeito nenhum aos exames complementares, tá? Ele deve estar muito atento, ainda mais se você for trabalhar com pacientes reumatológicos, tá bom, gente? Então fica aí com essas 3 dicas e essas listas de exames aí que são enormes para a gente saber trabalhar do jeito certo quando a gente falar em exames laboratoriais. Tá bom, galera? Vamos lá?